O nome de Virgínia Fonseca voltou a dominar as redes sociais após uma nova onda de boatos envolvendo o divórcio com Zé Felipe, agora centrada em uma das pessoas mais próximas do casal, Maressa Lopes. Goiás News. Notícias sem más delongas. Vamos para a notícia. Amiga de infância de Virgínia e até recentemente assessora pessoal de ambos, Maressa foi apontada como peça-chave em uma suposta trama de espionagem pós-separação. De acordo com perfis de fofoca e comentários que circularam com força na internet, ela teria assumido um papel de espiã, sendo responsável por manter Virgínia informada sobre cada passo da vida de Zé Felipe, inclusive quando o cantor aparecia ao lado de possíveis novos affairs. Segundo os rumores, ao descobrir esse suposto papel oculto, Zé teria ficado revoltado e demitido Maressa. O burburinho cresceu tanto que a equipe do cantor precisou vir a público esclarecer tudo, em uma tentativa de estancar a especulação que tomava conta das redes. A assessoria de Zé Felipe enviou uma nota oficial à revista Quem, na qual nega categoricamente todas as informações que vêm sendo espalhadas. De forma direta, a equipe afirma que, com o término do casamento, Maressa passou naturalmente a trabalhar apenas com Virgínia, reforçando que a influenciadora foi quem a convidou para integrar sua equipe. Isso teria acontecido de maneira tranquila e profissional, sem nenhum tipo de escândalo, intriga ou fofoca envolvida. Ainda segundo a nota, a relação de Zé Felipe com Maressa nunca foi abalada por qualquer tipo de desconfiança, e os boatos não passam de especulações infundadas. A assessoria encerra o comunicado reforçando que os dois continuam seguindo caminhos separados, mas mantendo o respeito, especialmente por conta das filhas que compartilham. Mesmo assim, o público permanece dividido. Enquanto alguns acreditam na versão oficial, outros seguem alimentando teorias de bastidores, como se tudo não passasse de um episódio mal resolvido de uma novela da vida real. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Maressa Lopes se vê no centro de rumores maldosos. Em agosto do ano passado, ela já havia sido alvo de especulações quando vídeos insinuando uma proximidade exagerada com Zé Felipe viralizaram no TikTok. As imagens foram tiradas de contexto, mas rapidamente provocaram um alvoroço entre os fãs do casal. À época, Maressa havia acabado de ser contratada pela equipe do cantor, e isso bastou para a internet levantar suspeitas infundadas. Alguns vídeos chegaram a alertar Virgínia com mensagens como "Fica de olho, Virgínia". A resposta da influenciadora veio com leveza e bom humor. Sem hesitar, ela declarou publicamente que Maressa é lésbica, e brincou dizendo: "Vocês falam para eu tomar cuidado com Maressa, mas da fruta que o Zé Felipe gosta, ela chupa lá até o caroço". A fala arrancou gargalhadas até da própria Maressa e, por um momento, serviu para abafar os boatos. No entanto, o fato de os rumores estarem ressurgindo agora mostra que a separação dos dois ainda é um prato cheio para especulações do público. O divórcio entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca, que por si só já chamou a atenção de todo o Brasil, ganhou contornos ainda mais complexos nos bastidores. Segundo fontes próximas, diversos fatores teriam contribuído para o fim do casamento. O envolvimento do casal na polêmica CPI das Bets, o crescente destaque de Virgínia como figura pública, incluindo o convite para ser rainha de bateria no carnaval, e até mesmo pressões familiares que vinham se acumulando ao longo dos anos. Apesar do casal sempre ter compartilhado nas redes uma rotina aparentemente estável e cheia de momentos felizes, as tensões vinham crescendo por trás das câmeras. A pressão da exposição constante, aliada ao peso de agendas lotadas e compromissos em mundos cada vez mais distintos, tornou insustentável a vida a dois. O divórcio, por mais doloroso que tenha sido para os fãs, surgiu como uma decisão necessária para preservar a individualidade e a sanidade emocional de ambos. E é justamente nesse cenário delicado que boatos como o envolvendo Maressa encontram espaço para crescer e viralizar. Além de tudo isso, uma nova polêmica surgiu quando a cunhada de Zé Felipe decidiu se manifestar publicamente com uma mensagem enigmática direcionada a Virgínia Fonseca. Em suas redes sociais ela escreveu: "Não passo a mão na sua cabeça". Uma frase que imediatamente foi interpretada como uma indireta para a influenciadora. A postagem aconteceu poucos dias após o anúncio do divórcio, inflamando ainda mais os ânimos dos seguidores.
Embora a cunhada de Zé não tenha citado nomes diretamente, o timing da publicação e o teor da mensagem foram suficientes para alimentar novas teorias sobre desentendimentos familiares que teriam se intensificado nos bastidores. Essa série de eventos reforça a percepção de que, mesmo separados, Zé e Virgínia continuam no centro de uma grande teia de tensões, onde cada movimento é analisado, interpretado e, muitas vezes, distorcido pela audiência. A separação, que deveria marcar um novo ciclo para ambos, parece longe de representar um ponto final na história. Enquanto os boatos seguem fervendo, Zé Felipe e Virgínia Fonseca tentam manter uma aparência de normalidade em meio à tempestade midiática. Recentemente, as filhas do casal foram vistas em um show do pai, vestidas com looks combinando que encantaram os fãs e mostraram que, acima de qualquer conflito, o bem-estar das crianças continua sendo prioridade para ambos. Virgínia, inclusive, compartilhou o momento com carinho nas redes, dizendo que as filhas pareciam tão adolescentes. Ao mesmo tempo, imagens da influenciadora cercada por uma multidão de fãs dentro de uma igreja viralizaram e chocaram a internet. Muitos internautas descreveram a cena como algo surreal e até digno de Black Mirror, tamanha a devoção do público. Esses episódios só reforçam a magnitude do fenômeno que é Virgínia Fonseca, cuja vida pessoal se entrelaça com a admiração pública de maneira quase inseparável. Mesmo em tempos turbulentos, ela segue como uma figura central da cultura pop brasileira, onde cada passo é seguido por milhões para o bem ou para o caos. O que chama ainda mais atenção nesse episódio é como o nome de Maressa Lopes, que até pouco tempo era uma figura discreta nos bastidores, se tornou alvo de uma enxurrada de teorias, fofocas e linchamento virtual. Tudo isso apenas por estar em uma posição delicada, entre duas figuras públicas de grande influência. A internet, impiedosa e ávida por escândalos, não perdoa lacunas de informação e rapidamente preenche os espaços vazios com especulações sem provas, criando narrativas quase cinematográficas. A partir do momento em que a separação de Zé Felipe e Virgínia foi confirmada, qualquer movimentação dentro do círculo de confiança dos dois passou a ser minuciosamente observada e, muitas vezes, distorcida. E Maressa, por sua proximidade com o casal, acabou virando alvo preferencial. A rapidez com que as redes sociais amplificam qualquer suspeita transforma o que poderia ser um simples reposicionamento profissional, deixar de trabalhar com um e continuar com o outro, em um verdadeiro roteiro de conspiração. E o mais preocupante é que, mesmo com um comunicado oficial negando os fatos, muitos insistem em tratar a versão fictícia como se fosse a verdade absoluta. Essa nova leva de especulações revela um comportamento preocupante da audiência. O vício em consumir conflitos, dramas e traições, mesmo que isso custe a reputação de pessoas reais. Maressa, além de ser exposta, foi colocada em um papel de antagonista que nunca assumiu e sequer teve espaço para se defender diretamente. A questão vai além do entretenimento. Trata-se de como a internet está cada vez mais disposta a transformar relações pessoais em conteúdo viral. A história de Maressa é um alerta sobre os perigos de se viver sob constante julgamento digital, onde tudo é reduzido a curtidas, comentários e compartilhamentos. As consequências vão muito além do virtual, afetando a vida, o psicológico e até a carreira dos envolvidos. No fim, a única prova que alimentou os rumores foi o fato de Maressa continuar ao lado de Virgínia após a separação, algo completamente compreensível, considerando a amizade de longa data entre as duas. Mas na lógica da web, qualquer proximidade é suspeita e qualquer silêncio é sinônimo de culpa. É nesse clima de tensão, desconfiança e sede por polêmica que o divórcio de Virgínia e Zé Felipe deixa de ser apenas uma separação e se transforma em um espetáculo público, onde cada personagem tem um papel pré-determinado pelo público. A internet quer saber quem foi o culpado, quem traiu, quem escondeu, quem se beneficiou e quem pode ser o próximo alvo. Não bastasse a pressão natural que um rompimento já carrega, os dois ainda precisam administrar uma plateia de milhões, opinando, julgando e interferindo na reconstrução de suas vidas. A presença constante das filhas nas redes sociais, os novos compromissos profissionais e até mesmo o comportamento de amigos e familiares estão sendo interpretados como sinais de apoio, traição ou vingança.
Nesse cenário, manter a sanidade emocional se torna um desafio diário, principalmente quando qualquer gesto, por mais simples que seja, vira manchete. É a realidade dos tempos modernos, onde o fim de um casamento é apenas o começo de um novo ciclo de vigilância digital, intrigas e principalmente muito ruído. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Enquanto isso, e os fãs, em sua maioria divididos entre Team Virgínia e Team Zé Felipe, seguem criando suas próprias versões dos fatos, muitas vezes ignorando que por trás das telas existem pessoas reais, com sentimentos, histórias e vidas que continuam além do que é postado. A necessidade de tomar partido faz com que até mesmo parentes próximos, como a cunhada de Zé Felipe, se sintam no direito de se posicionar publicamente, lançando indiretas que só inflamam ainda mais o ambiente. A frase "não passo a mão na sua cabeça", embora curta, foi suficiente para gerar milhares de comentários e teorias nas redes sociais, alimentando ainda mais a fogueira de boatos. Em um cenário assim, qualquer silêncio parece suspeito, qualquer gesto é amplificado e qualquer ausência vira motivo de investigação. E enquanto todos falam, os protagonistas Zé, Virgínia e agora Maressa tentam seguir em frente, cada um à sua maneira, lidando com a pressão de serem não apenas celebridades, mas também personagens involuntários de um reality show que nunca sai do ar. E ao final de tudo isso, o que resta não é apenas a curiosidade do público, saciada por mais um capítulo dramático da vida de celebridades, mas sim um retrato fiel e preocupante do cenário atual das redes sociais, onde a verdade se tornou secundária diante do impacto de uma boa fofoca. O caso envolvendo Virgínia Fonseca, Zé Felipe e Maressa Lopes é mais do que uma simples disputa de narrativas, ele escancara o vício do público em espetacularizar o íntimo, criando vilões e mocinhos com base em suposições, cortes de vídeo e frases fora de contexto. Mesmo diante de desmentidos oficiais, o que permanece é o que mais viralizou, o que gerou mais comentários, o que alimentou mais a sede por intrigas. E quem sofre as consequências são justamente os envolvidos, que perdem o direito ao silêncio, à privacidade e, muitas vezes, à própria imagem. Maressa, que começou essa história apenas como uma amiga e assessora, termina o ciclo como alvo de julgamentos, comentários maldosos e uma desconfiança que não se apaga com uma simples nota de assessoria. A reflexão final que fica para os ouvintes é: até que ponto estamos dispostos a invadir a vida alheia por entretenimento? O quanto aceitamos participar ativamente ou passivamente de linchamentos virtuais baseados em achismos e teorias conspiratórias? A separação entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca, como qualquer outra, já seria dolorosa por si só, afinal, envolve o fim de uma história de amor, a reconstrução de 2 vidas e a preservação emocional de 2 filhas pequenas. Mas quando tudo isso é transformado em manchete, fofoca e julgamento público, a dor se multiplica. E não apenas para eles, mas para qualquer pessoa ao redor que, de forma direta ou indireta, é arrastada para esse furacão de exposição. O caso Maressa é um alerta. Um lembrete de que por trás de cada nome citado em rede social, há uma pessoa real, que chora, que sofre, que tem família, carreira e dignidade. E se não repensarmos nossa forma de consumir esse tipo de conteúdo, seguiremos criando vítimas invisíveis enquanto nos divertimos com a dor dos outros. Portanto, mais do que encerrar uma história, esse episódio deve iniciar uma nova mentalidade. Que o público aprenda a distinguir informação de especulação, verdade de suposição. Que influenciadores, artistas e seus colaboradores sejam respeitados em seus espaços íntimos, ainda que escolham dividir partes de suas vidas com o público. E, principalmente, que a empatia volte a fazer parte das nossas reações diante da internet. Virgínia segue sua carreira com força total. Zé Felipe continua sua trajetória musical. E Maressa, apesar dos ataques, mantém seu foco e profissionalismo. Que cada um deles consiga seguir em frente sem precisar constantemente se justificar por boatos que jamais deveriam ter existido.
A vida real não é novela, não é reality show, e muito menos deve ser palco para julgamentos implacáveis. Que este caso sirva como ponto final, não apenas para uma história mal contada, mas também para um comportamento coletivo que precisa urgentemente de limites. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!